O chanceler brasileiro Mauro Vieira se reuniu hoje com o presidente Lula para falar do encontro que teve com o secretário de Estado americano Marco Rubio. A diplomacia dos dois países trabalha para uma conversa pessoal entre os presidentes Lula e Donald Trump. Veja na reportagem de Thaisa Medeiros. O encontro durou quase 3 horas e também teve a presença do assessor especial da presidência, Celso Amorim. Vieira deu detalhes da conversa que teve com Marco Rubio e dos avanços nas tratativas para promover um encontro entre Lula e Trump. O governo avalia que a reunião entre os dois presidentes pode acontecer no final do mês na cúpula dos países do Sudeste Asiático. Tanto Lula quanto Trump já confirmaram presença. Por isso, o Palácio do Planalto trabalha para compatibilizar as agendas do brasileiro com a do republicano ao longo da cúpula. No Planalto, a convicção é de que as negociações com os Estados Unidos para retomar o diálogo diplomático foram destravadas, com avanços especialmente na questão das sobretaxas. Dos 50% de tarifas sobre parte das exportações brasileiras, 10% são recíprocas, anunciadas em abril no chamado Dia da Libertação, com objetivos econômicos. Outros 40% vieram depois, na carta de Donald Trump, que cita uma suposta perseguição do judiciário a Bolsonaro, censura a cidadãos americanos e Big Techs. Alvo de sanções da Casa Branca, ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam um enfraquecimento da influência bolsonarista em Washington. Fontes do governo brasileiro afirmam que Marco Rubio e Mauro Vieira não mencionaram na parte reservada da reunião o nome, julgamento ou prisão do ex-presidente Bolsonaro e nem citaram Moraes. Um dia antes, o deputado Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estiveram no Departamento de Estado americano. Eles afirmam ser sempre bem recebidos e minimizam a abertura de diálogo dos governos Trump e Lula. Lorival, sabe que ontem eu fui para casa, depois do nosso amplo debate aqui no WW, justamente sobre esse encontro do Rubio com o Mauro Vieira, e fiquei pensando algo que eu deveria ter falado aqui, né? A gente estava com o William e não falei, né? Mas porque depois a gente fica... Ainda bem que tem hoje. E o tema não acabou. Você acorda, né? Com o pensamento que você teve na noite. Mas assim, essa crise toda é um filme, e também não tem nada brilhante nem genial, né? Mas assim, é um filme. A fotografia agora é positiva, mas o resultado, acho que da nossa conversa aqui, e acho que faz sentido, é um filme que não acabou. Você tem uma fotografia boa. É igual em pesquisa, em eleição presidencial, tem muito isso, né? Pesquisa a fotografia do momento, acaba quando abre a urna. É esse momento, a fotografia hoje, e eu acredito que sim, é uma fotografia positiva, né? Estamos num estágio melhor do que há 20 dias. O governo diz que a política caiu fora e está focado, as causas comerciais e econômicas estão prevalecendo. A fotografia é boa, mas o filme não acabou? Não, no meu filme pessoal, eu ainda estava em franca apuração quando a gente teve o WW. Quando terminou o WW, eu tinha... acontece. Tá vendo? Ainda bem que tem um dia seguinte. A vida é assim, né? E aí eu estou com uma leitura assim, do mundo Trump, né? Das pessoas que vivem no mundo Trump, de que é uma questão essencialmente política. E aí uma frase que eu ouvi foi assim, Rubio com o Brasil e Bessent com a Argentina. Ou seja, o secretário do Tesouro é que fala com a Argentina, trata de economia. Rubio não trata de economia, né? Então não sabe nada sobre tarifas, essas questões. E o núcleo dessa conversa foram os 15 primeiros minutos em que estavam só o Rubio e o Mauro Vieira, e que não vazaram, inclusive, o que foi essa conversa, mas foi a conversa política. E aí, o seguinte, ainda muita frustração que o Brasil está considerando, está do lado errado, nas crises de mais atenção do governo Trump. Isso aqui é fonte, tá, do governo Trump me falando. As crises mais importantes para o Trump: Hamas, Israel, Ucrânia, Rússia, Venezuela. Brasil do lado errado nas três. E ainda outros temas como BRICS, clima, China e Irã. Até clima, quer dizer,
realizando a COP aqui, o Trump não gosta da pauta, é contra a pauta da mudança climática. Aí ele fala assim, qual americano no governo dos Estados Unidos quer stick their neck out politically in favor of Brazil in Washington? Quem que vai falar, se expor para defender a pauta Brasil? Não vai, não tem ninguém fazendo isso. Aí ele diz assim, Argentina, Equador, El Salvador, outros países na América Central, em breve a nova Bolívia ou até a nova Venezuela vão ocupar esse espaço de atenção na América Latina, onde temos novas oportunidades, ele falando em nome dos Estados Unidos e tal, né? O setor privado americano é o único com interesse forte, mas já obteve as isenções de tarifas mais importantes para eles. E tem temas com parceiros mais importantes, China, União Europeia, Canadá e México, para fazer lobby e se preocupar. Por isso, diz essa fonte, o Brasil não vai ter espaço nas relações com os Estados Unidos nesses governos atuais. Larissa, todo esse otimismo aí do governo contempla essas informações e essa percepção que o Lorival coloca? Eu ia justamente falar isso, que o Lorival vai trazendo um sentimento mais pessimista ali, né, diante das fontes norte-americanas, mas aqui no Brasil eles estão muito animados. E aí tem dois pontos. Primeiro, a animação vem no sentido, pelo menos que eu ouvi hoje ali no Palácio do Planalto, de que um mês atrás nada existia. Então, para quem não tinha nada um mês atrás, ter um diálogo agora já é algo a ser considerado. E um segundo ponto, a maneira como foi repassada hoje essa conversa ao presidente Lula foi uma maneira muito... levando em consideração a descontração. Eu até peguei com duas fontes aqui os termos que foram usados pelo Mauro Vieira ao repassar a Lula o sentimento do encontro de ontem com o secretário Rubio. Ele fala, clima muito descontraído e mudança total de chave. Foram duas frases que fez Lula ficar muito animado com esse encontro. Mas é isso, é uma animação no sentido de que até mês passado a gente não tinha nada. Mas toda vez que eu questiono, mas quando que vai ser o próximo passo? Porque tem encontro, tem conversa, deve ter o primeiro encontro presencial, saindo da química para o primeiro encontro ali, mas a gente não vê movimentações econômicas. Aí sempre me respondem, a diplomacia tem um tempo diferente da política. Estamos cavando aí uma tentativa de avançar, mas nesse momento o que se tem é a comemorar. E aí fica o questionamento, o Brasil não está levando em consideração tudo que está acontecendo ou estaria sendo enganado por essas reuniões que aconteceram até agora e essas conversas que aconteceram até agora? Está mais para auto-engano do que sendo enganado, talvez, ainda mais diante desse relato do Lorival. Essa dualidade existe também no setor empresarial, né? Na verdade, não é nenhuma dualidade, é um olhar positivo, com alguma esperança de que alguma coisa pode acontecer, né? Parar de acontecer coisa ruim já é uma boa notícia, por exemplo, não haver mais sanções, porque a sanção certamente azedaria, jogaria areia ali nessa nova engrenagem. Alguma revisão da lista de exceções, nada muito impactante. O Trump está começando a falar da preocupação dele com o preço da carne, e especificamente da carne brasileira, tem a ver com o preço do hambúrguer nos Estados Unidos, que é a maior contribuição da carne brasileira para os Estados Unidos, para a fabricação do hambúrguer. Mas aí, quando a gente vai falar das coisas maiores, big techs e minerais críticos, aí a coisa empaca para dizer, olha, isso é coisa para longo prazo, né? Ninguém viu até agora um acordo assinado daqueles que o Trump anunciou, não tem papel. Tem uma coisa palavrada ali e decisões que vão sendo tomadas em cima da outra. O Brasil não pode ter nenhuma esperança que vai aparecer nos próximos 6 meses, 1 ano, qualquer assinatura relevante de investimentos, por exemplo, em minerais raros. E aí aqui tem um ponto sobre o Brasil. Durante os governos do PT, o Brasil perdeu várias oportunidades de receber investimentos massivos estrangeiros,
porque queria controlar o retorno ao capital, petróleo, o retorno ao capital, queria controlar conteúdo nacional. Então, e aí o que aconteceu? Os 10 primeiros anos depois da descoberta do pré-sal, não aconteceu quase nada. Quer dizer, o maior volume de investimentos no Brasil foi quando acabou o coisa de partilha, a Dilma saiu, acabou com essa história de determinar qual é o retorno de capital que o investimento vai ter aqui. Então, em outros setores, a mesma coisa, né? Este governo é obcecado pelo conteúdo nacional, quer colocar a Petrobras para fazer estaleiro, né? Investir em estaleiro. Então, dado esse histórico e a visão anti-americana que tem ali em vários assessores do próprio presidente Lula e tudo mais, ninguém está acreditando em coisas grandes. Se parar de piorar e sair coisas pequenas que destravem e ajudem esses setores que ainda estão com a corda no pescoço, já é boa notícia. Lorival, conhecendo o perfil do Trump, conhecendo esse cenário próprio, a Thaís traça características dos dogmas, vamos dizer assim, que conduzem o pensamento econômico do petismo e do governo Lula. Você traz o pensamento, vamos dizer, da Casa Branca, do trumpismo. O que pode acontecer? Onde pode dar o choque novamente? É no encontro pessoal dos dois? Ou é na negociação das partes técnicas? Ou na negociação do Alckmin com o USTR? Onde o choque dessas visões todas, pegando um cenário pessimista, se ocorreria onde, como e com qual assunto? Bem, quem controla essa agenda é o Donald Trump, né? Ele controla, ele é muito centralizador em todos os assuntos e ele que lançou essa guerra comercial em todas as frentes. Aliás, uma outra informação, ele está sutilmente retirando as tarifas recíprocas, porque elas não se sustentam juridicamente. Então, as tarifas que devem ter um fôlego maior, que devem ficar, vão ser as da seção 232, que são as tarifas dirigidas a determinados setores, como aço, como automóveis... Alumínio, obrigado, Thaís, exatamente. Que são baseadas na questão de segurança nacional. Porque é ilegal nos Estados Unidos você lançar tarifas lineares contra um país. Isso não existe na legislação americana. Então, o governo Trump está retirando essas tarifas sem anunciar. Silenciosamente. Silenciosamente. Então, isso pode acontecer com o Brasil também, com algumas das tarifas que ficaram. Tá? Então, assim, comercialmente falando, existe bastante espaço para avançar. Isso é real. Agora, onde pode pegar é o Donald Trump. O que ele fez agora? Qual foi o movimento? Ele retomou a iniciativa. Né? Assim, estava sem iniciativa, ele tinha perdido a iniciativa. O Lula se resignou à situação de não poder atender a ele e foi atrás de outros mercados, foi atrás de se aproximar mais ainda da China e tal. Não que haja ilusão aqui no Brasil de que haja outros mercados que compensem a perda do mercado americano, não é isso. Mas vamos dizer, bom, é isso que temos, vamos seguir adiante. Né? E aí, isso é o que o Trump não deseja. E o Trump está um pouco fragilizado com relação à China, que essa sim tomou a iniciativa agora, mudou a correlação tecnológica, a China fez avanços em relação aos chips sofisticados, às máquinas de nanoimpressão em litografia. E aí ela pode, então, restringir o acesso dos Estados Unidos aos minerais estratégicos sem que a retaliação seja muito impactante para ela, porque a retaliação é nos chips americanos, certo? Então ela consegue pressionar pela redução das tarifas, e vai conseguir, porque o sojicultor americano está assim, desde 1º de setembro não vende nada para a China. Então a estratégia do Trump está fazendo água, né, com a China, né? E aí ele criou a distração da Venezuela. E nesses dois ambientes, nesses dois aspectos, o da China e o da Venezuela, surge um espaço
político interessante para o Brasil, uma oportunidade geopolítica interessante para o Brasil. Então, é preciso navegar com extrema destreza, extrema paciência e fazer algumas concessões políticas que vão que iria um pouco, que eu não sei se o presidente Lula vai fazer, desfigurar um pouco, tirar um pouco da coerência da linha ideológica do presidente Lula. Teria que ter um pensamento estratégico aí por trás também, que não sinaliza que haverá. A oportunidade existe. É um dire strait, é um estreito, é algo difícil de navegar, mas é possível. Mas tem o componente político, né? Assim, pode ser que o presidente Lula julgue que essas concessões às quais eu me refiro sejam menos interessantes politicamente do que o próprio embate. E aí é que a coisa pode pegar. Sim. Ô Larissa, e já tem uma ideia da data do encontro, do grande encontro entre Trump e Lula? Eu fui atrás de entender por que eles ficam falando ali no Planalto que deve ser na Malásia, mas não confirmam. O que eu escutei? Que eles já repassaram, o governo brasileiro, né, os interlocutores brasileiros, para o Donald Trump. A gente está disponível. Ó, a data que a gente vai estar, que o presidente Lula vai estar na Malásia de tal a tal dia, agora a gente depende de vocês. E aí ainda não teve esse retorno do governo norte-americano. O que eles disseram é que o Mauro Vieira ficou com uma impressão de muito interesse, vou abrir aspas, nesse muito interesse do lado americano, mas que eles estão esperando a confirmação de Trump se de fato tem agenda na agenda do Trump. E aí eu senti um certo pessimismo. O que eles falaram? Os Estados Unidos têm outros problemas e que a agenda do Trump seria Malásia, depois iria para a Coreia, depois iria para o Japão e que eles teriam que o Trump teria problemas mais reais do que o Brasil. Então, se tem uma ala ali, principalmente política, a ala política bate no martelo de que vai ser lá na Malásia. Mas a diplomacia, fontes do Itamaraty já disseram isso. Os Estados Unidos têm outros problemas e que a agenda Malásia, Coreia e Japão pode complicar esse encontro.